A palavra de Deus está contida na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Reis. Este livro de Reis descreve, junto com outros, o tempo dos reis de Israel, os acontecimentos. E nós estamos aqui numa aula de história. Na verdade, estamos trazendo do texto sagrado algo que possa servir como uma aplicação de vida para nós hoje. Aprendemos história, muito bom, mas eu não quero dar uma aula de história para vocês. Eu quero dar uma aula de vida. E esse texto, então, é um pretexto para aquilo que nós vamos falar a respeito. Assim diz a palavra de Deus: porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados. Era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente, com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileira ao redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome de Iaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obras das colunas. E o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta palavra, difícil de entender, mas que eu vou explicar para você. Em nome de Jesus, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Bem? Vamos falar com o microfone? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando de um texto que é uma pequena parte da construção do Templo de Salomão. Uma pequena parte. Mas com muitos detalhes. Você diz, mas quantos detalhes? A verdade é que Deus, Ele é assim mesmo, é um Deus de detalhes. Cada uma dessas coisas tem um sentido, tem uma aplicação. O Templo de Salomão é todo ele feito em detalhes, de mãos, de artífices, de pessoas
tudo tem um sentido. A nossa vida, ela é feita de detalhes. Você não é uma produção industrial. Você não é uma produção seriada. Você é um ser cheio de detalhes. Muito cheio de detalhes. E é por isso até que muitas vezes é difícil compreender a vida. O texto que nós acabamos de ler mostra a construção de 2 colunas, alta, 18 côvados. E você diz, essas colunas foram colocadas no meio do templo? Não. O templo não tinha coluna. O templo de Salomão não tinha coluna nenhuma. Ele não precisava de coluna para sustentar coisa nenhuma. Essas colunas estavam fora do templo. E todos esses detalhes fora do templo. A primeira coisa que estas colunas nos ensinam é que o templo não depende de colunas. Ele tem sustentação própria. Espiritualmente, isso significa que a igreja não precisa de ninguém para se sustentar. Às vezes você diz assim, a igreja tal é sustentada por tal pessoa. Se não houvesse tal pessoa, esta igreja não existiria. Não é verdade. Toda a igreja espiritual, ela é sustentada pelo Senhor. Ninguém é importante a ponto de representar a sustentação de uma igreja. Por isso que quando você tem que confiar, você precisa aprender a confiar em Deus, nunca no homem. Porque quem confia no homem, cai junto com o homem. É comum nos nossos dias os escândalos. Podemos ler e eles estão em todas as igrejas. Eles estão em toda parte. Se você for olhar para o escândalo, você não tem fé em nada. Porque onde você olha o homem, ali tem coisa errada. Ali tem coisas que te envergonham. Coisas que você não tem alegria nem prazer. Por isso, quando você depositar a fé na tua igreja, saiba que a tua igreja não tem coluna interna. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque algumas pessoas, sabe, elas vão variando, mudando à medida que os escândalos vão aparecendo. A palavra de Deus diz que o escândalo vem. Ai daquele por quem vem o escândalo, mas ele vem. E a palavra ensina você que a coluna, ela está lá fora, não aqui dentro. Este é o primeiro ensinamento. Ponha a tua fé no Deus Altíssimo, naquilo que o teu coração creu, nunca em pessoas humanas. Amém? A segunda coisa importante é o que tenho visto nas pregações desta igreja. Não adianta ser cristão aqui dentro. Não adianta ser um santarrão aqui dentro. Qualquer pessoa, qualquer filho de Belial pode entrar aqui, levantar as mãos e cantar, e encenar e fazer. Nós temos que ser a coluna lá fora. Aqui dentro é fácil ser coluna. Aqui dentro, e dentro das igrejas, dentro das religiões,
você encontra pessoas assim com uma aparência de santarrão. Mas na verdade o que importa é lá fora. Como é você quando ninguém está te olhando? Como você se comporta quando você está sozinho? Na sociedade, no trabalho, na rua. Este é a verdadeira coluna, este é o homem espiritualizado, esta é uma vida que possa ser referencial. As igrejas estão cheias de pessoas, muitas vezes legalistas, julgadores, severíssimos, cuja vida lá fora é uma vida totalmente sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma sobriedade. Sabe, tudo aquilo que ele acredita aqui dentro, lá fora, ele não vive, não aplica, não serve. Esse texto diz, vai ser coluna lá fora, irmão. A igreja não é sustentada pela coluna interna, porém, pela coluna externa. Aquilo que Deus tem preparado para você está diretamente ligado com a tua vida nessa plenitude. Não se engane. Sabe, não minta para você. É necessário que você possa ter uma vida assim, abençoada como estas colunas, sustentadas nelas, mas de uma forma perfeita. A coluna lá fora é a importância. Ser crente aqui é muito fácil. Importante é você ser um cristão em toda a sua forma de viver, em toda maneira de viver. Deus está de olho em você para ver da tua sinceridade. Deus está olhando para você. A primeira coisa importante a respeito da coluna é de que ela foi construída em cobre. As colunas foram construídas em cobre. Cobre é um metal que imita o ouro. Não é ouro, mas imita o ouro. Na verdade, o ouro no sentido espiritual é a divindade. Ele é ouro. E ele diz na palavra, sede meus imitadores. O próprio Paulo diz, assim como eu imito a ele, sede você também uma boa imitação minha. Coisa mais triste que tem hoje nos nossos dias é a pirataria. O que é a pirataria? Uma falsa imitação. Não queira ser um crente pirata. Queira ser um crente, eu sou cobre, eu imito, mas eu tenho um referencial que é ouro. Quando você chega em Jerusalém, e quando chegava em Jerusalém, via-se estas duas colunas. E era tão interessante, porque naquela época, em Jerusalém não havia eletricidade. Mas quando você olhava as colunas de frente, elas resplandeciam à luz do sol. Então, olhando de frente para as colunas, você via as colunas acesas. E elas estavam acesas não porque havia eletricidade, mas porque havia sol. Sol tipifica a presença divina de Jesus Cristo. Eu não sou ouro, sou cobre, mas reflete no cobre a luz da divindade.
Sabe, todo aquele que é verdadeiramente cristão e que vive a plenitude de Cristo, ele brilha, ele tem luz própria. Sabe? Nós podemos ser fracos, a luz não ser nossa, mas somos abençoados porque ela reflete em nós. E você olha, mas esse é um ser humano com defeitos certamente, cheio de problemas, mas olha, o seu rosto brilha. É agradável ficar ao seu lado. É agradável ficar junto. Porque há um brilho natural nesta pessoa. Um brilho que não é dele. Nós não somos divindade. Somos criaturas cheios de defeitos. Mas reflete em nós a luz de Deus. Por isso que o Senhor diz, eu sou a luz. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Quem andar nos meus caminhos, andam debaixo desta luz. Quando nós morremos, não precisamos acender a vela. Por quê? Porque temos luz própria. Nós saímos dessa vida, desta dimensão, iluminados. Não há trevas. Não há o risco de ficarmos no escuro abandonados, porque a luz de Jesus nos ilumina. Então esse reflexo é importante. Quando Moisés ficou com Deus, lá no monte, ele ficou tão próximo da divindade, que quando ele desceu, Israel olhava para ele e via que o seu rosto brilhava. E brilhava tanto que ele precisou se cobrir com véu. Quando você é filho de Deus, verdadeiramente uma coluna de Deus, com todo o brilho do Senhor, você brilha. Você é iluminado. Você é agradável. As pessoas têm vontade de estar com você. Vocês às vezes ficam observando a minha netinha, como ela me abraça, me beija. Mas todas as crianças são comigo assim. Diz, não, mas é a capacidade de atrair as crianças. Não, a criança, ela é repelida, ela é distanciada, ela é afastada quando ela não sente o conforto da presença. Toda pessoa agradável às crianças se aproximam, elas não têm medo, elas não ficam assustadas. Por onde eu vou, e eu vejo algumas pessoas que são assim, por onde andam, as crianças querem estar juntas. Esse carisma que atrai tantas crianças é a presença da luz de Deus. Estevão, quando estava morrendo apedrejado, ali naquela fase aguda, ele olha para os céus, vê as janelas dos céus abertas, vê o Senhor sentado à direita, e o texto sagrado diz que o seu rosto brilhava. Que o seu rosto possa estar brilhando. Não importa as suas escolhas, nem como você é. Eu quero olhar para você. E eu sei que você pode olhar nos meus olhos. E me fazer bem. Eu me sinto bem de olhar para vocês. Eu sinto alegria de abraçá-los. Eu me sinto confortável na sua presença. E vocês não são agradáveis porque são educados. Nem só porque são bonitos, mas porque a presença de Deus torna você um ser especial. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: você brilha? Eu quero ver o brilho do seu rosto. Por isso que esta coluna é uma coluna
de cobre. Glória a Deus. O sol era a referência do brilho da coluna em Jerusalém. Jesus é a nossa referência. É muito importante que tenhamos referência. Qual é a tua referência? Eu fico triste quando alguém tem como referência um artista. O artista é uma pessoa muito importante para nós. Nós admiramos o seu talento, né? Gostamos do seu trabalho, mas ele não é a nossa referência. Amigos especiais são importantes na nossa vida. Não podemos viver sozinhos. Amigos são importantes, mas eles não são a nossa referência. Referência é aquele que tem luz própria e pode nos dar e refletir essa luz. Jesus é referencial. Por isso, se você tem uma referência, seja deste nível. Sabe, não importa as estrelas, importa que a estrela maior, o sol, o Senhor diz na sua palavra que Jesus é o sol da justiça, é a presença poderosa dele. A segunda coisa está no versículo 17. Versículo 17 do texto fala de alguma coisa que está sobre a coluna. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis. No alto das colunas, das duas, haviam redes. O que é isso? Qual que é a interpretação? Em cada coluna Deus coloca uma rede. Você recebe de Deus uma rede. O que significa isso? Quando os discípulos foram encontrados pescando e foram acolhidos pelo Senhor Jesus, Jesus aproximou deles e disse: queridos, até agora vocês foram pescadores, agora eu vos farei pescadores de almas. Naquele momento, Deus colocou na mão dos discípulos uma rede. E com isso eles pescavam. Quando nós recebemos a dádiva da graça de Deus, cabe a você abençoar outras pessoas. Isso significa pescar almas. Você não pode, de forma egoísta, segurar para você esta rede e viver com ela vazia, encostada. Todo rancho de pesca você vai lá, tem anzóis, tem vara, tem o que põe lá no anzol? O que põe lá? A linha. E tem redes espalhadas. Deus não te deu uma rede para pescar. Deus te deu uma tarrafa para pescar. Você tem na tua casa pessoas que precisam de Deus. É tua função falar de Deus para elas. Em algum momento de suas vidas, em alguma oportunidade, é importante que você use esta rede. Eu queria dizer para você que cristão não pesca com anzol. Deus não tem prazer na pesca de anzol. O que o pastor está dizendo? Anzol, ele não pega peixe grande. Anzol pega sardinha. Dá o nome de um peixe pequeno para me ajudar. Um lambari. Lambari você pesca com anzol.
Na tua vida material, estou falando agora da tua vida material, você não tem prosperado, porque você fica pescando de anzol. A tua vida é medíocre, é pequena, porque você não usa a rede. O Senhor tem prazer na nossa prosperidade. O Senhor tem prazer no nosso crescimento material. Nosso Deus não é Deus de miséria. Você não precisa não só desejar pescar peixes grandes, como jogar a rede para o cardume. O cardume está debaixo da tua casa, debaixo do teu barco. O cardume não está longe, o cardume está aqui. Joga a rede aqui. E eu diria, joga a tarrafa. Deus quer nesta noite abençoar tua vida. Eu repreendo todas as sardinhas que você tem pescado. Eu repreendo toda a vida dura e miserável. A gente passa por problemas, passa por dificuldades, mas é passageira, é rápida, é rápida, é rápida. A palavra desta noite diz: foi colocado sobre a tua coluna uma rede suficiente para pescar grandes peixes. Agora a pergunta é: por que você tem pescado só peixes pequenos? É uma pergunta que você precisa fazer. Será que a tua rede está furada? Rede furada, o peixe grande foge. Diga assim, foge. É muito importante que você não pesque de anzol. Para de ficar pescando piabinha. Eu queria um nome e lembrei da piaba. Pare de pescar sardinha. Alguns de vocês já estão na idade de pescar coisas grandes, abençoadas. Quando você está bem, você glorifica a Deus. Quando você está bem, você ajuda os outros. Quando você está bem, você tem uma alegria. A mediocridade, a pobreza, o sofrimento só traz tristeza na alma. O que você faz com uma rede furada? O que os pescadores fazem? Costura. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está costurando a tua rede hoje. Olha o tamanho do buraco. As nossas vidas e os nossos erros abrem buraco na rede. Deus está costurando hoje, para que os peixes grandes fiquem lá retidos. Você tem ajudado as pessoas a ganhar dinheiro. Você é um excelente trabalhador. Você tem ajudado pessoas a se dar bem. Só que agora é a hora de você se dar bem. É a hora de você crescer. A alegria do Senhor é a tua força. Sabe, chega numa hora que você diz assim: eu quero crescer, eu vou crescer. Deus colocou na minha coluna, Ele colocou uma rede, uma tarrafa. Quantos podem dizer amém? Amém. Você vai voltar para casa hoje dizendo: é peixe grande. Eu quero peixe grande. Eu quero peixe grande. Na vida espiritual também, nós precisamos de peixes grandes. Coisa triste é você ter peixes pequenos na vida espiritual, não ter força para vencer, para passar, sabe?
qualquer coisinha te derruba, qualquer coisinha te desanima. Isso é peixe pequeno. Isso é peixe pequeno. Você precisa aprender a buscar aquilo que é maior, aquilo que é grande. Vício é peixe pequeno. Dificuldades são peixes pequenos. Os peixes pequenos vêm na rede também, mas eles só servem para isca, mal para comer. Sabe, que Deus possa superabundar a tua rede, e as coisas pequenininhas que você ganhou, sirva como um input, como uma multiplicação, sirva como algo que pode levantar você. Em nome do Senhor Jesus. Deus está propondo, eu coloquei sobre esta coluna uma rede poderosa para mudar. Não deixa a rede lá no fundo da cozinha, nem lá no fundo da lavanderia. E quando você sai com um anzolzinho de lambarizinho. Sabe, Deus, me dá uma casinha, me dá um carrinho, me dá um maridinho, me dá uma esposinha. Não, Deus dá um maridão, dá uma esposona, dá uma abençoada, dá um trabalho bom, grande. Eu quero melhor, eu posso pedir o melhor, eu tenho o melhor. Amém ou não amém? Amém. Quem vai pedir uma bênção e um marido, peça um marido bom, abençoado, peça uma esposa abençoada. Fala, com meia bola não quero, com meia boca não aceito, lambari ruim não quero, eu quero uma vida abundante, abençoada, gostosa. Amém ou não amém? Amém. Você viu quanta coisa você pega da coluna? Por que Salomão levanta e diz, o Senhor colocou uma rede lá em cima? Agora, tem lá em cima da coluna uma coisa interessante também. Tem romã. Israel gosta muito de romã. Quando eles chegaram na terra prometida, antes de entrar na terra, alguns homens trouxeram uvas enormes, cachos enormes, e trouxeram romã. O texto está dizendo que no alto da coluna, no diâmetro dela, eles colocaram 200 romãs. O que tem a ver romã com coluna? Nada. Mas por que colocou lá? Porque tem sentido. A fruta romã em Israel tipifica o fruto do Espírito. Romã tipifica frutos espiritual, fruto espiritual. O livro de Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é a caridade, que é a mesma coisa que amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não são frutos, isso é parte do fruto, mas o fruto, mas a romã tem tudo isso. Por que ele colocou na coluna? Pode deixar esse texto aí. Por que ele colocou a romã na coluna? Porque a coluna precisa dessas virtudes. Cada um de nós, não podemos ter só um detalhe, precisamos ter todos os detalhes. E ele está dizendo assim, você tem amor, precisa ter amor. Você tem alegria, gozo, precisa ter alegria. Você precisa ter paz, é muito importante. Você precisa ser paciente, longânimo. Você precisa ser benigno, ser bom.
Você precisa ter bondade, ter fé, ter mansidão, ter temperança, ser calmo, ser controlado. Por isso que eu disse, ser crente aqui dentro é fácil. Quando eu batizo alguém, o batizador, ele imerge toda a pessoa na água, tudo, de forma que o seu cabelo, a sua mão, o seu dedo, tudo fica mergulhado na água. O que significa isso, pastor? Nós precisamos ser batizados em tudo. Você diz assim, eu sou uma pessoa muito amorosa, mas não mexa comigo, porque a minha mão não foi batizada. Eu, quando fico assistindo o batismo, os pastores daqui sabem, eu fico ali, põe a mão para dentro aí. Põe a mão para dentro, põe a cabeça para dentro. Nós precisamos batizar por inteiro. Não há como ter uma vida pela metade. Sou cristão, mas não amo ninguém. Sou rancoroso, sou malcriado, sou agressivo, sou violento, respondo ali. Queridos, a você foi dado a romã. O espírito de amor foi dado à tua vida. O espírito de paz foi lhe dado. A romã está sobre a coluna. Você tem que fazer o quê, pastor? Você tem que chegar e dizer, Senhor, batiza os meus olhos. Batiza a minha boca. Você sabia que tem gente que já conhece a Deus há muito tempo e quando abre a boca ainda fala palavrão, ainda conta mentira, ainda faz coisa errada com a boca? Ô boca que não foi batizada. Por isso que está assim. Não estou fazendo isso e falando isso para você, para que você seja membro desta igreja. Estou falando para que você seja uma coluna abençoada na vida. Todo homem manso, todo homem que tem controle, ele é feliz em todas as áreas da sua vida. A mansidão é uma virtude maravilhosa. Anteontem, um homem de 50 anos se aborreceu com alguém dentro de um bar, deu uma bordoada no homem lá, ele foi em casa, pegou a arma, voltou e pá, acabou a festa. Assim termina todos aqueles que não têm paciência. Assim termina histórias lindas e abençoadas. Assim terminam relacionamentos lindos, maravilhosos. Casamentos acabam por falta de benignidade, de paciência, de longanimidade. É difícil para você ficar quieto agora. É difícil deixar para amanhã aquilo que você quer agora explodir. É difícil para você ponderar com a cabeça posta num travesseiro. Isso não é talento de gente educada, isso é talento de gente que conhece a romã de Deus. Vejo pessoas que, sou coluna, mas não tem paciência nenhuma, violento, agressivo em palavra, agressivo em olhar. Que romã, coisa nenhuma, não tem romã, tem uma mexerica aí em cima dessa coluna, bem azeda. Deus está nesta noite colocando as romãs sobre você. Diga, romã. Significa fruto do Espírito. Dá uma olhada rápida nesses talentos, os quais você tem. Mas sem mentira, hein? É? Amém? Você tem todos? É? Vamos lá, de 1 a 10, nota. Diga assim. É? Vou contar até 3, você dá a tua nota aí. 1, 2,
3. Nossa, vi 0 aí. Alguém é 10 aqui? 9, 8, 7, 6, 5. Oh, Deus. A coluna. Pastor Joninhas vai ter que fazer um batismo coletivo aqui agora. E eu vou ficar olhando ali a mão, os olhos, só o cabelo para fora. Terminando, as colunas têm nome. Diz os últimos versículos de que a coluna da direita, ela se chama Yamin, ou Yaquim, né? Está escrito Jaquim, mas no original não existe a palavra J, existe a palavra Y, Yaquim, que significa Deus estabelece. A primeira coluna chama Deus estabelece. Não é você que estabelece a tua vida, é Deus que estabelece sobre você. Diga, Deus estabelece. Não adianta você fugir, não adianta você contrariar. Deus estabeleceu bênção para a tua vida. O que você está fazendo é perder tempo, demora a vida. Alguns de vocês vão ficar de cabeça branquinha para entender tudo que Deus fez para você. Mas Deus estabeleceu a bênção sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você é a coluna, Deus estabeleceu. Amém? Pois é. Deus já tinha estabelecido a Nenê, a Patrícia. Quando eu conheci a Patrícia nem sabia de você. Mas Deus já tinha escrito. Você era parte da vida dela. Quantos anos ia a Patrícia chorando, triste, sozinha? Se ela soubesse que você já estava estabelecido, ela ficaria mais contentinha. Né? Se você soubesse o que Deus preparou para você amanhã, você sairia daqui mais feliz. Se você soubesse o que Deus preparou para você no mês de agosto, no mês de setembro, você estaria muito feliz. O grande problema é que o Senhor aprove de que nós não tivéssemos a visão futura. Mas para quem não tem fé, ele tem sempre a ideia que o futuro será pior. Vai ser pior. Eu digo para você, vai ser melhor. Tudo aquilo que você tem sonhado, o Senhor vai acrescentar mais. Aquilo que você tem pedido, o Senhor vai dar mais. Muito mais. Mais. Diga mais. Mais porque Ele é quem faz. Ele é Yaquim. É a coluna. A segunda coluna também tem nome. E o nome da segunda coluna é Boaz. Não é o nome de um homem. Esse é um nome que em Israel se usa muito. Mas Boaz significa, nele está a força. Diga, Boaz. Significa, nele está a força. Você é fraco, mas Deus é forte. Você diz, pastor, meu filho é fraco. Ele é fraco, mas Deus é forte. Diga, o meu corpo é fraco, doente, ele enferma. Ele é suscetível de enfermidades. Mas o meu Deus é forte. É forte. Eu posso ser pobre, mas o meu Deus é rico. Amém ou não amém?
Diga assim: meu nome é Boaz. Que significa? O meu Deus é forte. Oh, glória! Você pode dizer assim: entrei desanimado hoje, não sei nem o que eu vim fazer aqui, nem sei por que eu estou aqui. Você vai sair daqui animado. E esta mudança ocorre por quê? Porque ele é Boaz. Não é uma técnica, não é uma ação, uma palavra. Nosso Deus é um Deus forte. As pessoas me perseguem, mas eu tenho um Deus forte. As pessoas me ameaçam, mas eu tenho um Deus forte. Mulher, quando teu marido ficar te ameaçando, você diz para ele assim: ameaça mesmo. Mas eu quero que você saiba que o meu Deus é Boaz. Quando você tiver uma mulher muito brava que fica te ameaçando, você diz: ameaça mesmo. Mas não se esqueça que o meu Deus é forte. Vou embora de casa. Não vai, porque Deus é Boaz. Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha sustentação. A minha vida está sustentada em Deus. Eu tive problemas de saúde na minha infância, andei um ano inteiro de cadeira de roda. Eu experimentei o que significa cadeirante. Minha perna esquerda não funcionava. Alguém dizia, os médicos diziam: é possível que você não ande, porque a musculatura e os ossos não estão crescendo de acordo. E eles fizeram um enxerto ósseo no fêmur, um osso de animal. Eu tinha 5 anos, fiz 5 anos de idade no hospital. E alguns diziam assim: vai andar de muletas. Mas a minha mãezinha era uma fortaleza. Ela disse: meu Deus é forte, meu Deus é grande, meu Deus é grande. Alguns meses depois eu desci da cadeira e andei toda a vida. Meu Deus é forte, o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho uma religião, eu tenho Deus. Eu não fico preocupado com o nome da igreja, qual é. Olha, não tenho preocupação. Não é a instituição, não é nome nenhum, não é coluna nenhuma dentro que me sustenta. O que me sustenta é um Deus Boaz. É um Deus Boaz. Se você está fraco, o Senhor é a tua força nesta hora. Abençoo você com esta palavra. Quando você ler esse texto, diz: não entendi nada, nem sei se vou ler de novo, porque essa leitura me dá sono, não entendi coisíssima nenhuma. A coluna tem 18 côvados, sobre a coluna tem uma rede, e junto com a rede tem, né, a frutinha lá, a romã. E pronto, vou dormir, que agora já li tudo que... E tudo isso que eu falei para você, pelo Espírito de Deus, é tudo que está contido nesse livro abençoado, que você precisa entender. Eu abençoo você com estas palavras.